Olá, meus queridos amigos e amigas do Portal de José. Olha, muito obrigado pelas mensagens que vocês têm mandado para cá, as mensagens de estímulo, de apoio, e vamos embora. Se você chegou agora, se inscreva aqui no portal, porque a gente sempre aborda temas que você não vai ver pela grande mídia e são assuntos fundamentais, gente. Nós estamos fazendo aqui denúncias sérias e eu começo por elas, né? Nós falamos no nosso último programa do contrato que foi assinado entre Guaidó e as pessoas que estão ali conspirando com ele e a empresa norte-americana Silvercorp para que fosse implementado contra a Venezuela um atentado terrorista com assassinatos, desaparecimentos, saques e coisas e que tais. E o Brasil está envolvido nessa história. Resta saber o nível de envolvimento do Brasil, já que o Brasil é uma correia auxiliar de toda a geopolítica norte-americana. Então é muito pouco provável que os americanos estivessem tentando fazer um golpe com essas características sanguinárias sem que o governo brasileiro tivesse algum nível de participação ou informação. Foram destinados 212 milhões de dólares para esse atentado terrorista. E 3 senadores norte-americanos estão fazendo requerimento de informações junto ao governo Trump. São senadores Chris Murphy, Tim Kaine e Tom Udall, todos do Partido Democrata e membros da Comissão de Relações Exteriores do Senado norte-americano. E aqui no Brasil, eu acionei alguns parlamentares, 2 vão entrar também com requerimentos de informação junto ao Supremo Tribunal Federal, governo brasileiro, para saber qual é o nível de participação do Brasil, vez que na cláusula 16ª desse contrato, o Brasil é mencionado cedendo, onde o Brasil cederia espaços ou não faria nenhum tipo de oposição a que forças mercenárias trafegassem pelo espaço aéreo brasileiro e pelo território brasileiro. Então resta saber qual é o nível de envolvimento do Brasil no meio dessa história. Por que o ministro Ernesto Araújo mandou expulsar diplomatas venezuelanos um dia antes dessa tentativa de golpe? Gente, é um contrato tão surreal, tão absurdo, que em dado momento nesse contrato, está previsto que durante 500 dias a Silvercorp, a empresa de mercenários, teria 14% de comissão de tudo aquilo que os golpistas conseguissem dominar, meter a mão na Venezuela. Ativos, dólares, ouro, reservas em banco, obras de arte, a coisa assim parecendo aquele saque da época do nazifascismo, né, que a Alemanha perpetrou contra seus países, os países que conseguiu ocupar. Então o deputado Paulo Ramos aqui do Rio de Janeiro e o deputado Paulo Pimenta do Rio Grande do Sul já estão com elementos suficientes para, com base na Constituição Federal, na Lei Complementar número 90, responsabilizar o presidente da República por crimes comuns e crimes contra a pátria. Vamos aguardar. Tem também uma decisão que a gente está esperando do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal para revelar, expor o conteúdo de uma reunião que aconteceu no dia 22 de abril para saber e reforçarmos se o Brasil, de fato, nessa reunião, tratou também dessa questão da Venezuela. O vídeo que eu gravei tratando desse assunto está circulando na América Latina inteira, já foi traduzido aí para o espanhol também, motivo de grande alegria para mim, enfim, está circulando, o assunto está transbordando bastante e graças a vocês também aí eles estão circulando mais ainda, né? Bom, enquanto eu estou fazendo a resenha desse final de semana, gente, eu recebi aqui a imagem do presidente da República, mais uma vez contrariando as normas da Organização Mundial de Saúde, né? Fortalecendo ali a aglomeração dessas pessoas todas ali, cada vez em números menores. O que chama atenção no meio dessa cerimônia, reiteradamente, é o uso da bandeira dos Estados Unidos e a bandeira do Estado de Israel. Vamos acompanhar aqui conosco, vamos lá. Bom, eu acho que deu pegar bem aí, né, gente? Que o presidente da República ele seja um vassalo do governo americano, isso nós já sabemos, né? Agora, colocar a bandeira do Estado de Israel,
a gente tem que cobrar da comunidade judaica aqui no Brasil esse tipo de autorização, ou esse tipo de permissividade que está se dando. O que o povo judeu, o povo de Israel, tem em comum com Bolsonaro? Bolsonaro, que no seu comportamento genocida e está praticando no nosso país um holocausto, ele se apresenta muito mais como uma pessoa próxima de Hitler. Quais são os valores morais que Bolsonaro tem que podem sensibilizar o povo judeu, o povo de Israel? Bolsonaro é um homem que desviava combustível, um homem que tinha milicianos dentro dos seus gabinetes, que tem assassinos como pessoas próximas do seu cotidiano, que tem filhos que usam laranjas, que tem empresas de fachada, empresas que têm superfaturamento nos seus negócios, enfim, figuras com um comportamento absolutamente suspeito. Um dos filhos é um próspero corretor de imóveis, enfim, gente, tem muita história aí que não é possível que um povo que cultive a ética, cultive direitos humanos, cultive valores soberanos e supremos, que essas pessoas permitam ou tenham alguma semelhança com Bolsonaro. Bolsonaro, com esse tipo de comportamento, ele pratica uma infração também à Constituição Federal, a Lei 1079, que é a lei de crimes de responsabilidade, porque nós não temos nenhuma norma no nosso país que autorize o presidente da República a utilizar bandeiras de países estrangeiros em cerimônias dentro do ambiente público do Palácio do Planalto. Então ele está cometendo crimes de responsabilidade, sem falar em crimes de ordem moral, ou delitos, né, de ordem moral e de ordem ética também, né? E aí, para finalizar a nossa resenha de hoje, tem dois assuntos ainda. Primeiro, que a cada instante nós vamos vendo esses auxiliares de Bolsonaro que vão colocando as línguas nos dentes aqui, né? Nessa linha de anticomportamento do pigmeu mental, que é o presidente da República. O Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio, ele disse que a Polícia Federal avisou Flávio Bolsonaro de que pegaria Queiroz, afirma então Paulo Marinho. Paulo Marinho, gente, ele cedia a casa dele para o Bolsonaro fazer as gravações, fazer as lives. Foi um homem que apoiou financeiramente uma série de iniciativas da campanha de Bolsonaro. E ele está agora revelando que essa campanha de 2018 foi viciada, porque escondeu do povo brasileiro esse tipo de episódio. Flávio Bolsonaro teria sido avisado que estaria em curso uma operação da Polícia Federal chamada Furna da Onça e, portanto, Flávio Bolsonaro demitiu, exonerou o Queiroz e a filha de Queiroz para que a situação não contaminasse a eleição de Bolsonaro. Então, isso fez com que até um deputado liberal conservador, Kim Kataguiri, esteja questionando também a chapa Bolsonaro-Mourão como tendo sido uma chapa eleita de uma forma viciada, uma vez que informações fundamentais do povo brasileiro foram sonegados naquele episódio. Bom, e para finalizar aqui o Circo dos Horrores, muitas pessoas pediram para eu comentar a fala de Guedes na sexta-feira, que tentou transmitir aqui algum tipo de humanidade. E as pessoas pediram para a gente comentar isso aí. Vamos comentar aqui para a gente ver o nível de desfaçatez, de cinismo e de cara de pau da pessoa que está cuidando do dinheiro brasileiro, do povo brasileiro. Vamos lá. O Brasil cai na crise financeiramente. Levamos 1 ano e meio. A reconstrução de um país leva anos. Passamos 1 ano e meio tentando reconstruir. Quando estamos começando a decolar, somos atingidos por uma pandemia. E vamos nos aproveitar de um momento desse, da maior gravidade, de uma crise de saúde. E vamos subir em cadáveres para fazer palanque? Vamos subir em cadáveres para arrancar recursos do governo? Isso é inaceitável. Como vocês podem ver, né, a frase final dele é arrancar recursos do governo. Qual é a preocupação de Paulo Guedes em arrancarem recursos do governo? Ele está preocupado que será recursos do povo brasileiro que estariam sendo retirados? Ou será dinheiro que será sempre desviado para os seus amigos, seus negócios, seus cupinchas? Quem vê Paulo Guedes falando dá a impressão que ele passou a vida toda
ele foi um frade franciscano, né, preocupado com o próximo, com a solidariedade humana, e ele usa essa figura de linguagem de que políticos inescrupulosos estariam agora querendo subir sobre pilhas de cadáveres, né? Gente, Paulo Guedes trabalhou no governo do sanguinário torturador e assassino Pinochet. Só nessa matéria aqui, a matéria mostra pra gente que o Chile deixou mais de 40 mil mortes, fora os desaparecidos. Então são 40 mil cadáveres. E sabe quem é que estava em cima desses cadáveres? Paulo Guedes. Paulo Guedes estava lá em cima desses cadáveres chilenos, sem falar nos incontáveis cadáveres que jamais foram localizados. Então esse homem que é um cínico, que é um pulha, me desculpem, gente, porque é o tipo de disfarçatez que a gente vê um homem se colocando como um homem indignado com coisas irregulares, quando a única coisa que ele está fazendo é praticar o assalto ao cofre do povo brasileiro, para beneficiar cada vez mais grupos empresariais, grupos transnacionais. Então, é por isso que a gente às vezes tem que chutar o balde, a gente tem que pegar pesado, gente. Foi para isso que eu vim aqui para a internet, para vir para cá, para ficar falando exatamente aquilo que todo mundo já sabe. Eu acho que eu não contribuiria muito. A gente tem que apontar o dedo na ferida, a gente tem que colocar as instituições para funcionarem, a gente tem que utilizar todas as ferramentas democráticas que foram conquistadas a duras penas por várias gerações de brasileiros para colocar cada vez mais transparente esses desmandos, essas deslealdades com o povo brasileiro, essa traição contra o povo brasileiro, contra a nossa pátria, esse conjunto de entreguistas, de salafrários que estavam agora na rampa junto com o presidente da República, parecendo um bando de chimpanzés amestrados, que estão ali do lado de uma figura que não tem nenhum tipo de qualidade, gente. Como é que a gente pode ver algum tipo de identificação positiva entre seres humanos racionais e a figura de Bolsonaro? Olha, ele vai terminar preso, vai terminar na cadeia, como disse o professor Vila, Bangu 8 o espera, já está começando a ser devidamente tratado, porque muita gente vai terminar na cadeia com o Bolsonaro. Infelizmente, muitas pessoas são seguidoras fanáticas, algumas vêm aqui para o nosso portal, ameaçam, falam um monte de besteira, mas, olha, vocês não metem medo em pessoas que têm convicção. Quem geralmente vem para a internet para atacar a gente está se acovardando e se escondendo em cima de anonimatos. Ninguém tem medo de vocês, não. Vocês são idiotas e vocês merecem ser tratados como pessoas desse nível. Gente, vocês me desculpem mais uma vez a veemência, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!